É definir o domínio. Domínio é um negócio que o pessoal cobra, domínio, continuidade. Tem tudo a ver com o que a gente vai ver agora, né? Sendo aplicado em logaritmo. Que é o seguinte, é, vamos aos poucos aqui, né? Por exemplo, ele quer que a gente resolva essa equação. Ou seja, ele quer que a gente saiba que eu coloco no lado esquerdo e do lado direito para dar a mesma resposta, já que tem uma igualdade. Só deixa eu verificar uma coisa aqui antes. Ah, não, tem que só aqui antes. Mas é rapidinho, né? Só logo é rapidinho. Você já entendeu que o log é o inverso da exponencial, então, se a gente olhar para esse gráfico com a cabeça virada, né? Parece um gráfico de exponencial, certo? Certo. Gira a cabeça aí que vai ficar igualzinho. A ideia é essa, porque o log é o inverso do exponencial, função inversa. Então, aqui, agora, quando o log é uma base entre 0 e 1, né? A gente falou sobre isso, que o exponencial ele também mudava o formato do gráfico quando a base era entre 0 e 1, né? Ficava o contrário de quando era maior que 1. Aqui a mesma coisa está acontecendo. Então, né, se você quer ver o gráfico, né, é basicamente jogar os valores na equação, mas o importante aqui, até no ponto de vista de limite, que é uma coisa que nós vamos ver no futuro, e mesmo de continuidade, que é o que a gente já vai ver agora, é entender o comportamento dela, né? Note, se você perceber bem, ela nunca encontra de fato, não, vamos ver aqui primeiro, ela nunca encontra de fato o x igual a zero aqui, tá vendo? Ela tá tendendo aqui a zero, mas não encontra, e tá indo para menos infinito no y, certo? Ah, que é a ideia de limite, né? É, Aquela, quando tende a zero, né? tem isso. Na verdade, o limite ele pode tender a qualquer valor, né? Mas aqui nós estamos vendo uma assíntota em y igual a zero, um comportamento de tendência em y igual a zero. E o log, ele cresce para o infinito, mas ele cresce bem devagar, né? Mas ele cresce. Aqui a mesma coisa está acontecendo, né? Só que como a base é menor que 1, entre 0 e 1, nós estamos vendo aqui quando tende a zero, ela indo para o infinito positivo. X tende a zero, vai para y infinito positivo. E quando o x cresce, o y diminui, o y está indo aqui para menos infinito. Ou seja, nós já temos uma característica interessante dessa função logaritmo, que é o seguinte: ela tem como domínio, ou seja, valores que eu posso jogar na função, só posso jogar valores nessa função que são maiores que zero, né? Ela só aceita dentro do argumento ali valores maiores que zero. Argumento é a parte de dentro de uma função, beleza? Isso aqui é um argumento. E, como resposta, ela pode ter do menos infinito ao mais infinito, que é o que a gente está vendo aqui. Tá indo tanto para cima quanto para baixo. Muito bem, daí tem algumas características aqui, né, que nós já sabemos, fazemos analogia com as potências, né? Acabamos de ver isso no outra aula. E aqui, por exemplo, né, um tipo de problema que poderia estar numa prova nível BB de cálculo 1. Ele pergunta aqui qual que é o domínio dessa função. Em outras palavras, quais que são os valores que eu posso jogar no x para que essa função exista. Como eu falei para você, né, e nós vimos no gráfico, a gente nunca pode ter números negativos dentro do log. É que nem a raiz quadrada, né? Não existe raiz quadrada de número negativo. Se você colocar a raiz quadrada de menos 4, aí na sua calculadora, a calculadora vai dar pau. Logaritmo também, não aceita valores negativos. Então, o que que ele explica aqui? Ele explica sobre a condição de existência. A condição de existência é que essa parte aqui de dentro seja maior que zero. Veja, eu não estou dizendo que você não pode jogar um número negativo no x. Eu estou dizendo que você não pode ter como resposta da conta dentro do argumento um número negativo. Porque o log ele age sobre o resultado dessa continha, 2x menos 12. Se essa continha, né, dependendo do valor de x que você escolher, der um número negativo, daí não existe. Tem que sempre dar um número positivo, maior que zero. Por isso que aqui
ele falou que é o que está ali dentro do log, que é o 2x menos 12, tem que ser maior que zero. E daí, resolvendo essa conta básica aqui, vai dar x maior que 6. Né? Então, obviamente, né, preciso jogar valores maiores que 6, porque senão a conta vai dar negativa. Ou seja, o domínio dessa função aqui é x maior que 6. Beleza? Então, isso é calcular domínio. É você olhar para sua função, entender quais são as restrições dela, quais são as condições de existência, e em cima disso resolver alguma conta que te indique, né? Quais são os valores que você pode jogar do x nessa função ou não. Por exemplo, aqui, outro caso, determinar o domínio da função. Então, de novo, temos uma conta dentro do argumento, do logaritmando. Essa conta tem que ser maior que zero. Tem que sempre ser maior que zero. Não pode não ser. Mas nós também temos a base aqui com x. Então, nós também temos características para a base do log. Qual que é a característica? É que seja maior que zero, né? Da mesma forma que quando a gente está trabalhando lá com a função exponencial, eu falei para você que a base nunca pode ser negativa. Eu falei isso para você, que você nunca poderia ter f de x igual, por exemplo, a um menos 2 elevado a x. Nunca. O GeoGebra nem escreve esse gráfico, né? Os valores da base sempre tem que ser positivos. Também não faria sentido nenhum se fosse o número 1, porque 1 elevado a qualquer coisa é 1. Então, não é uma função. Não tem lógica alguma fazer isso. Portanto, é o que nós temos aqui. O x menos 5, que é a base desse log, tem que ser maior que zero. E também tem que ser diferente de 1. Deixa eu Pelas só mesmas... copiar esse rapidinho. Tu quer copiar esse exemplo? Oi? Você quer Não, é copiar esse exemplo? só copiar aqui o enunciado. Beleza, pode copiar. Beleza, pronto. Muito bem. Então, feito. Então, nós estamos com esse problema, né? Porque lá no outro caso, era só uma equação que nós tínhamos que cuidar. A gente nem se perguntou sobre o 4 e nós nem resolvemos nenhuma conta de log de fato, né? Nada de log foi resolvido aqui. A única coisa do log que a gente usou é uma característica dele, a condição de existência, que é que essa parte de dentro aqui tem que ser maior que zero. Aqui também, então, essa parte de dentro tem que ser maior que zero e essa parte aqui tem que ser maior que 1 e diferente de zero. Muito bem. Então, são essas três coisinhas que a gente tem que satisfazer ao mesmo tempo. Agora, como é que a gente vai colocar três coisas ao mesmo tempo numa conta? Primeiramente, a gente vai resolver cada uma delas. Então, se a gente quer que x ao quadrado menos 4x seja maior que zero, nós temos esses dois resultados aqui. Eu acho que eu falei de desigualdade quadrática para você, mas talvez eu não tenha falado. Portanto, eu vou ter que te explicar isso aqui. Veja, nós estamos, né, evoluindo aqui ainda nas matérias de ensino médio, mesmo assim eu vou ter que dar um passo atrás numa matéria que supostamente eu passei, mas que não passei por completo, né? Porque a gente está avançando aqui a passos largos as coisas. Porque tu pode olhar isso aqui e beleza, aceito, mas e aí, como é que ele chegou nessa conclusão, né? Bem, eu vou fazer essa linha aqui, que no livro está feito em uma linha, eu vou mostrar que não é uma linha. Não é tão simples assim. Ignorando. Eu só estou querendo resolver essa desigualdade quadrática aqui. Muito bem. Quando tem equação de segundo grau, a gente sabe que o gráfico de uma equação de segundo grau é uma parábola. Isso aí, eu e você já trabalhamos bastante. Então, essa equação aqui vai ser uma parábola. A gente já conversou também que ela é uma parábola virada para cima. Certo? Certo.
E você pode perceber também algumas coisas, do tipo, essa parábola tem uma parte negativa, né, de resultados negativos aqui embaixo, e outra parte com resultados positivos a partir daqui. Tanto para trás daqui, quanto para frente dali. Né? Para trás daqui, para frente dali. Ok? Certo. Então, né, claramente, nós temos valores que separam, né, os possíveis, as possíveis respostas positivas das negativas. Quais são esses valores? São justamente aqueles valores que a gente chama de raízes. Esses dois valores aqui são as raízes, ou seja, os resultados de quando a gente faz Bhaskara. E por que eu estou falando, né, de positivo e de negativo? Por causa desse negócio aqui, né? Ele está querendo que seja positivo. Ele está querendo saber quais são os valores de X que fazem essa conta aqui dar positiva. Concorda comigo? Concordo. Tudo bem. Então, de acordo com o gráfico que eu estou mostrando aqui para você, esses valores vão ser os valores de X menores que a menor raiz. Todos os valores menores que a menor raiz te respondem aqui para a parte de cima do eixo Y, ou seja, positivo. E maiores que a maior raiz também. Todos eles te levam para o positivo. Certo? Certo. Então, é por isso que nós temos que resolver a Bhaskara, nesse caso. Ou melhor dizendo, nós temos que encontrar as raízes, porque nem sempre a gente precisa resolver a Bhaskara. Se você olhar para uma equação de segundo grau e sentir alguma dificuldade de achar as raízes sem fazer a Bhaskara, faça a Bhaskara. Mas eu não vou perder meu tempo com a Bhaskara, porque eu acho que tem um jeito mais rápido. Toda vez que a gente não tem um polinômio de segundo grau completo, a gente tem jeitos mais rápidos de resolver e encontrar as raízes. Por exemplo, aqui, ambos os termos têm x. Então eu posso deixar o x em evidência. A única coisa que eu fiz foi deixar o x em evidência. Perceba que se eu fizer o chuveirinho, volta para o que estava aqui em cima, certo? Certo. X vezes x ao quadrado, menos 4vx, Menos 4x. exatamente. Muito bem. Então, show de bola. Se encontramos as duas raízes, porque se a gente quer zero, então nós estamos falando desse cara ser zero, né? Porque zero vezes qualquer coisa é zero, certo? Certo. E 4 menos 4 dá zero. Portanto, x igual a 4 também. Beleza. Portanto, tá aí o 0 e o 4 que ele cita no enunciado, né? No exemplo. Só que a gente tem que entender que nós não estamos interessados nas raízes em si, mas sim nas regiões que deixam essa conta positiva. E quando a gente olha para o gráfico nos mostra que são os valores de x menores que a menor raiz, e a gente já entendeu que essa menor raiz aqui é o zero, certo? Uhum. E essa aqui é o 4. Por isso que a gente precisa dos valores que são menores que zero e maiores que 4, certo? Beleza. Daí faz todo sentido do mundo agora, o que estava ali no enunciado. Ok? Então, atenção, porque o exemplo que eu vou te pedir vai ser parecido. Você que falou que queria coisa de cálculo 1. Isso aqui já é o pré-cálculo 1, então tem que saber fazer. Muito bem. Ainda estamos longe de terminar esse exemplo. Mas nós já sabemos parte da resposta. Agora, vamos olhar outra restrição, né? Que quando a gente olha aqui, x menos 5, esse cara precisa ser maior que 1. Ou melhor, maior que 0, desculpa. Tem que ser maior que 0. Então aqui ficou bem for dummies, né? Se eu quero que x menos 5 seja maior que 0, é só passar o menos 5 para o outro lado. Então, obviamente, o x tem que ser maior que 5, certo? Qualquer valor que eu coloque maior que 5 aqui, a conta vai dar maior que 0. Jogue 6, por exemplo. 6 menos 5 é 1. E 1 é maior que 0. Concorda comigo? Sim. Se eu jogar o 4, não tá valendo, porque vai dar menos 1. Menos 1 não é maior que 0. Então tem que ser maior que 5 mesmo. Ok? Ok. Então, ok. E tem aquela outra restriçãozinha
mais basiquinha, que é o x menos 5 tem que ser diferente de 1, ele não pode ser 1, porque não faria sentido, da mesma forma que não faz sentido exponencial de 1, né, elevado a qualquer coisa. A função vai dar sempre 1. Então aqui, obviamente, o x tem que ser diferente de 6. É outra restrição. Pronto, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma coisa que, pô, só que no Brasil a gente faz e é muito útil, que é esse varalzinho. Qualquer outro país aí não usa esse varalzinho. Então, note, eu faço uma linha real indicando o domínio da primeira parte. Por isso que eu chamei de 1 aqui e por isso que eu chamei de 1 aqui. A parte roxa indica os valores que, de fato, nós podemos jogar na função. Então, como você pode perceber, menor que 0 e maior que 4, certo? Certo. Está em roxo. Perceba as bolinhas abertas, porque eu não posso jogar nem o 0 nem o 4. Por quê? Porque se eu jogar o 0 ou o 4 aqui, como eu já te mostrei, vai dar 0. Né? E o log aceita o número 0. Ele só aceita valores maiores que 0. Ok? Então, se eu jogar o 0 ou o 4, a conta dentro do log dá 0 e eu não posso ter 0 dentro do log. Não posso ter 0 nem números negativos. Outro varalzinho. Aqui. Como você pode ver, a gente concluiu ali que o x tinha que ser maior que 5. Então, como você pode ver também, né, o 5 está na frente do 4, tem que ser. Isso parece meio óbvio, mas quando a gente pega para fazer, a gente escreve tudo errado os números nas posições, né? Então tem que fazer na ordem certa. O 5 tem que vir na frente do 4. E eu pinto de novo de roxo aqui, aquilo que eu tenho como domínio. E na 3, tranquilamente aqui todo mundo vale, menos o 6. Só precisa ser diferente de 6 de acordo com a terceira regra. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a interseção desses 3 domínios. Em outras palavras, aquilo que faz parte dos 3 ao mesmo tempo. Quem é que faz parte dos 3 ao mesmo tempo? O próprio trecho vermelho aqui indica, né? Que são essas 3 partes aqui que tem nos 3, certo? Roxo aqui, roxo aqui, roxo aqui, né? Certo. Com o cuidado dessas bolinhas, né? Que se elas estão abertas, não podem. São valores que eu não posso jogar. Então a gente concluiu, em outras palavras, que nessa equação de log aqui, eu posso jogar qualquer valor acima de 5, menos o 6. Ok? Yes. Perfeito, né? Então é um esqueminha bem esquemático de fazer. Eu vou fazer um aqui e depois vou te pedir para fazer outro. Deixa eu ver se tem uma mais divertida aqui na listinha de exercício. Tem. Muito bem, eu vou fazer essa aqui. Escreva as condições de existência dessa função. Porra, é praticamente a mesma denunciada, né? Daí é pra ferrar. Não, não vou fazer. Deixa eu pegar outra aqui. Vou fazer essa aqui. Então eu quero saber quais são os valores de x que eu posso jogar nessa função, certo? Como você pode perceber, eu não tenho exatamente ali um problema na base do log, mas eu tenho uma divisão dentro do meu log, né? Então, a regra continua sendo a mesma. Eu preciso que dentro do log a conta dê positivo. Só que quando a gente tem uma divisão, que é o caso aqui, a tia lá da escolinha ensinou pra gente que para uma divisão ser positiva, ou os dois caras são positivos ao mesmo tempo, porque mais com mais dá mais, certo? Ou os dois caras são negativos ao mesmo tempo, porque menos com menos dá mais. Concorda comigo? 4 dividido por 2 dá 2, ok. E menos 4 dividido por menos 2 também dá 2, porque os dois são negativos. Se só um fosse negativo, daria negativo também, certo? Certo. Então eu preciso avaliar, eu preciso desses dois casos. Preciso avaliar esses dois casos. Então, para isso, eu preciso descobrir onde que essa função é positiva e essa também. Então, onde que o 2x menos 6 é positivo? Bem, eu passo 6 para o outro lado, passo x dividindo, vai ficar x maior que 3. E agora, a outra função, x menos 2 precisa ser maior que 0 também. Passo 2 para o outro lado, x maior que 2. Então, quando eu faço o varalzinho,
da função 2x menos 6. Tenho aqui um varalzinho. E eu vou ter um outro varalzinho de baixo, da x menos 2. Beleza? Beleza. Então, eu vou aqui a primeira nesse 3 aqui é o 3, e aqui é o 2. Tá de baixo, o problema da outra tá no 2. E eu entendi, então, que para essa aqui, né, vale essa região maior que 3, e para essa outra aqui, vale essa região maior que 2. E agora, como eu estou falando da parte de dentro, que é o próprio 2x menos 6 sobre x menos 2, eu tenho que fazer a interseção, a região onde os dois valem ao mesmo tempo. Daí, eu percebo que o que vale ao mesmo tempo é isso aqui. Tudo que está aqui para cá, certo? Para frente do 3. Concorda? Sim. Certo. Só que tem um problema. Quando a gente olha para isso, né? Primeiro, a gente já entendeu que no log não pode ter zero também, além de números negativos. Ou seja, eu não posso jogar 3 aqui, porque senão a parte de cima daria zero, certo? Certo. Então, por isso que é bola aberta, Maior que 3. Uhum. maior que 3. E o outro problema seria se a divisão desse zero, né? Ah, tá, e tem outro detalhe também, né? Note, o que são essas partes que eu pintei de rosa? São partes positivas, não é mesmo? Aham. Portanto, aqui deu positivo. Só que eu falei também outra coisa. Eu falei que onde os dois fossem negativos ao mesmo tempo, também daria positivo, porque menos com menos dá mais. Eu falei isso, lembra? Sim. Portanto, aqui deu negativo ao mesmo tempo. Aqui também, aqui também. Mais com menos, aqui dá menos. Eu não quero menos, mas menos com menos dá mais. Aqui eu também quero. Essa região também vale como resposta, entendeu? Sim. Só que também é aberta, por quê? Porque o 2 aqui embaixo daria divisão por zero, daria pau. Então eu não posso, porque eu não posso nunca ter divisão por zero. Portanto, como é que eu demonstro agora o domínio? Eu digo assim, o domínio, a jeito bem fresco, x pertence aos reais, tal que o 2 o x é menor que 2, união, ou melhor, interseção, não, é união, melhor é união. X maior que 3, ok? Então, só vale o x ser menor que o 2 e o x ser maior que o 3. Nessas duas combinações, nós vamos ter aquela divisão dando positiva, beleza? Beleza. Que é o que eu quero para chegar na resposta. Então, recapitulando, tu vai olhar para a função que tu tem e vai avaliar o que tu precisa para seguir a regra do log. É isso. Então, tu precisa de um pouco de conhecimento de função, né? E álgebra. Por exemplo, o que eu fiz aqui foi diferente do exemplo do livro, né? Então, como a gente falou lá de equação de segundo grau, vou pôr uma equação de segundo grau aqui para você, senão vai ficar muito fácil, né? Por uma linear apenas. Bem, eu já te mandei esse livro, certo, Luiz? Sim. Muito bem. Essa coisa que nós estamos vendo aqui está na página 309. Eu vou te enviar esse exercíciozinho e tá na mão aí, tá no teu zap, caso tu queira dar uma olhadinha. E tá aí o que você tem que resolver, beleza? Então, de novo, aquela ideia. Nós queremos saber, né, os valores que fazem a conta dentro do log ser maior que zero, beleza? Então, recomendo que você olhe o meu exemplo da parábola. Só uma recomendação. Professor, um minutinho, pode ser? Sem pressa. Rapidinho.
Oi, professor. Olá, olá. Oi, desculpa. Sem pressa. Então tá aí sua missão. Dica. Vá resolvendo a Bhaskara aí que já ajuda, né? Tá. Pronto, professor, já enviei. Vamos ver. Eu acho que eu escrevi certo esse daí. X pertencente a real, né? Para que X, tal que É isso X. aí. Para que a parada seja positiva, tem que ser menor que a menor raiz e maior que a maior raiz. Exatamente. Muito bom. Muito bom. A coincidência ou não, eu estava estudando esse negócio de domínio lá pelo Stewart, parei bem nessa parte. Ótimo.
Muito bem. Nós então verificamos um pouquinho de domínio, para ver um pouco da ideia de domínio. Agora vamos tentar resolver uma equação logarítmica. Bem, o que seria uma equação logarítmica, né? Seria você, como qualquer equação, encontrar os valores que fazem lado esquerdo corresponder ao direito. Então, de certa forma, envolve um pouco da ideia do domínio, né? Porque aqui, por exemplo, nós temos uma equação do lado esquerdo, uma equação do lado direito, nós queremos que elas sejam iguais. Só que primeiro tem que existir a possibilidade. Ou seja, a gente vai verificar se dentro dessas equações, né, é possível que elas existam ao mesmo tempo, né? Ou seja, é possível que elas tenham valores de x maiores que, ou melhor, os valores das continhas ali maiores que zero, né, ao mesmo tempo. Então, de fato, né, a primeira aqui, x maior que um terço, a segunda x maior que menos 7. Então, existe sim uma baita de uma região de valores onde as duas existem ao mesmo tempo. São os valores para frente do um terço. Muito bem. Agora, uma vez dito isso, né, nós vamos então resolver a conta. Como? Com propriedade de log. Porque a gente olha para essa equação, que é aquela ali, né, e a gente percebe que, que os logs são os mesmos. Então, se os logs são os mesmos, se a gente elevasse os dois lados a 6, né? Os logs morreriam de acordo com as propriedades que eu te ensinei, né? Se eu colocar 6 elevado ao lado esquerdo, 6 elevado ao lado direito. E sobraria só o que está aqui dentro. Ou seja, em outras palavras, como os logs são iguais, a gente pode igualar os argumentos. Que nem quando a gente tem exponencial igual, né? Se as bases são iguais, a gente iguala os argumentos. Aqui, se os logs têm a mesma base, né? A gente pode igualar os argumentos. Desse jeito. Daí aqui virou só uma continha de isolar o x, né? Tranquila, você já resolve isso muito bem. Olha só, aqui nós temos uma outra situação, né? Porque não tem só logs, tem um númerozinho também. Então, de novo, a gente primeiro avalia se existe, né? E de fato existe, para frente do 1. E agora? E agora a gente pode transformar o 3 em um log, por incrível que pareça. Como é que a gente vai fazer isso? Tem trocentas formas de fazer isso, né? Mas ele faz de um jeito bem besta. Que é o seguinte, você sabe que 3 vezes 1 é 3. Isso aqui é uma forma de escrever o número 1. Né? Quando a gente tem a mesma base do número no argumento do log, a resposta é 1. É uma das propriedades, nós já sabemos isso bem. Só que também tem uma outra propriedade que diz que quando você tem um número, qualquer coisa, né, multiplicando um log, essa coisa pode ir elevado na base, no logaritmando. E virou uma base de um expoente aqui. Então, olha só, aquele 3 agora também virou um log de base 2. Agora está todo mundo base 2. Log 2, log 2, log 2. Então, se está todo mundo assim, nós estamos mais próximos de conseguir fazer o mesmo que foi feito no outro problema, que era igualar os argumentos. Cadê? Aqui. Só que eu preciso ter só log do lado esquerdo e só log do lado direito. Por enquanto não é o caso, né? Mas eu também te falei na aula passada sobre uma propriedade que dizia que quando você tem logs de mesma base se somando, você pode multiplicar os argumentos. É tudo propriedade, percebeu? Então, são coisas que aparecem com frequência para resolver conta. Tem que saber. Tem a mesmo log, você pode igualar. Daí já era, né? X ao quadrado menos 1 igual a 8. E resolver isso aqui, você sabe, né, velho? Passa um pra lá, faz a raiz. Já era. Muito bem. Beleza? Então dá para fazer Beleza. isso, conhecer as propriedades, né?
Bem, por enquanto ainda tá meio de boa. Mas nem sempre assim é tão de boa, né? Cadê aquelas equaçãozinha pica? Não chegou ainda? Tem umas equações aqui que até pra mim é meio treta às vezes. Tem que chamar o log de U, umas coisas assim. Mas por enquanto não tem. Pô, eu tinha certeza que eu tinha visto exercício assim nesse livro. Nossa, se não tem, não tem, né? Ô, professor Samuel, Diga. eu vi aqui uma questão que tinha log e tinha um ln. O senhor conhece aquele log natural? Sim, Aí, ó, apareceu bem agora. Esse conceito de ln eu não entendi direito, mas é também acho que log. nem cai, né? Cai. O ln cai, é mais provável que caia o ln do que o log. Não é que ln é log. Só que é o log de uma base específica, da base E. Aqui Ah, não, aqui a base é então. X, aqui a base é 2. Aqui não está escrito, mas é log da base E. E o E seria o quê, o E? O E é o número neperiano. É um número importante, é tipo π. Ah, é tipo uma constante. Exato, é uma constante. Muito bem. Ah, melhorou. Então tá, então. Cara, eu queria fazer uma mais barra pesada, né? Por enquanto tá tudo de boa aqui. Mas aí o π seria assim, tipo, para medir o círculo. E esse E serve para quê? Essa constante. Pra resolver tuas contas, velho. Pra que serve a Bhaskara? Pra tu passar na prova, certo? Pra que serve resolver uma integral? Pra tu tirar um pontinho lá. O E é a mesma coisa. Outra hora que tu quiser aprender mais da matemática pura, você põe um vídeo no YouTube que vai ter um cara explicando bem bonitinho que ele tem a ver com aqueles caracóis, girassóis, aquelas coisas bonitas lá. Beleza? Isso Na o π, né? natureza, sim, né? Agora, no cálculo, ele já tem mais uma fórmula específica de onde ele nasce. Da mesma forma que o π nasce da fórmula do círculo, o e nasce de um limite notável. Mas daí a gente tem que chegar lá em limite para ver isso, beleza? Ah, tá. Ah, tá bom, vamos lá, vamos resolver uma conta aqui que envolve fazer as paradinhas doidas. Vamos lá, eu vou resolver uma. Vou resolver uma com LN até. Isso aqui é bem de boa. Já que tu falou de LN, vou te mostrar que é a mesma merda. Ó, eu sei que o LN é um log de base E. Então são dois LNs, dois logs de mesma base. Como eles estão somados, por propriedade, eu posso multiplicar os argumentos. Eu quero deixar os dois juntos, por quê? Visão a médio prazo. Depois eu vou poder igualar o argumento desse LN com esse LN. Vai ficar, bem, x ao quadrado mais 2x menos x menos 2. Nossa. Igual a ln de 4. Daí vai ficar ln de x ao quadrado mais x menos 2 igual a ln de 4. Agora, como os dois logs têm a mesma base, sobra só os argumentos. Acabou. Agora virou conta de Bhaskara, sacou? Mesmo quando tu tá vendo um assunto avançado, tu vai ter que voltar para os assuntos mais simples, né? Não tem jeito. Então, passando 4 para cá, vai ficar x ao quadrado mais x mais 2. Só que eu esqueci uma coisa, que foi o seguinte: quando a gente está vendo um problema de log, a gente sempre tem que pensar na condição de existência. Em outras palavras, quais são os valores que eu posso de fato jogar nas contas? Certo? Quando Certo, eu olho para cá, eu não preciso nem pensar muito, né? Obrigatoriamente x tem que ser maior que 1, certo? certo. E aqui tem que ser maior que menos 2. Então vamos deixar isso claro, né? Se o x tem que ser maior que 1 e o x tem que ser maior que menos 2, ao mesmo tempo, então na prática o x precisa ser maior que 1 apenas, né? Certo? Porque todo número que é maior que 1 também é maior que menos 2. Concorda comigo? Tá, Certo? certo. Todo número maior que 1 é maior que menos 2, mas nem todo número maior que menos 2 é maior que 1. Um número maior que menos 2, o zero, ele não é maior que 1, certo? Sim. Então por isso que vale esse cara.
Sem precisar fazer chuveirinho, varalzinho, né? Se quer fazer varalzinho, faz, não tem problema. Então, a minha resposta, né, independente do que seja aqui a resposta da Bhaskara, etc., eu só vou poder pegar o que for maior que um. Veja, a gente precisa que isso aqui seja, na verdade, né? Então, quais são os valores que fazem isso aqui ser verdade? Quais dois valores que, quando multiplicados, dão 2 e quando somados dão menos um? Regra de soma e produto, né? É sempre menos B. Nosso B é um, então menos B é menos um. Eu acho que você concorda comigo que é quem aqui? Tem algum número quando multiplicado dá 2 e somado dá menos um? O menos 2 e o 1? Não, acho que não tem. Deixa eu fazer a Bhaskara aqui. Viu? Eu sempre penso 10 segundos. Se eu não cheguei na resposta, eu parto para a Bhaskara. B ao quadrado, que é um ao quadrado, menos 4 vezes A, que é um vezes C, que é 2. Então dá um menos 8. Ou seja, o delta deu menos 7 e o delta deu negativo, não tem conta. Ok? Porque delta negativo significa que não tem raízes. Beleza? Beleza. Nós já falamos sobre isso lá quando nós estávamos estudando a equação de segundo grau. Agora, o que significa então, na prática? Significa que essa equação aqui não tem solução. Beleza? Eu vou ter que dizer que a solução é o conjunto vazio. Não existe nenhum valor de x que eu possa colocar nessa conta que vai fazer ela ser verdadeira. Beleza? É impossível. Às vezes isso acontece na matemática. Contas sem resposta. Beleza? Muito bem. Então, continha aí basiquinha, né? Só precisamos conhecer tanto de log quanto de quadráticas, né? Quanto de interpretação. A gente interpretou aqui, né? Que não tinha resposta. Fizemos as contas, chegamos nessa conclusão. Não tem resposta. Muito bem. Que legal. Então, vou tentar pôr uma facinha para você resolver rapidinho. Ó, essa aqui, para finalizar a aula em chave de ouro aí, é bem parecida com aquele exemplo, né? Então, quais serão os valores de x, né? Tem um exemplo bem parecido com esse que eu mostrei agora há pouco, que foi o exemplo que está aqui na página. Esse exemplo aqui, né? Exemplo 18, página 314. Muito bem. Então, tente me dizer a resposta.
Professor, acho que é, 6. Por que que você levou a 3 ali do outro lado? Eu fiz como fosse o log. O log de. O log de 3 com o 2 sendo o logaritmando. Bem, você poderia ter me respondido que você levou 3 dos dois lados. Quando você faz isso aqui, mata o log e sobra só quem tá dentro. Daí você chegou que x é igual a 3. E depois você deu uma resposta meio bizarra, mas que é verdadeira. 3 é maior que zero. Claro, isso não importa muito, né? De novo, você até pode jogar valores negativos no x. O que você não pode é que a conta aqui dentro dê negativa, entendeu? Então, 3 ser maior que zero não importa. O que importa é que esse cara aqui faz essa conta dar maior que zero, certo? Que seria os 6/5, né? Se- Isso, 6 é, quintos. O x tinha que ser maior que 6 quintos, exatamente. Mas beleza, show de bola. Próxima aula aí a gente já pode começar, eu acho que